Boa noite! Sejam todas muito bem-vindas! Vai um mate? Aqui no sul é chimarrão. Hoje nós vamos falar então sobre um tema que é as 4 formas de ter uma conversa poderosa com o seu marido, com o seu namorado, com o seu companheiro, ou até mesmo para aquela que está pensando em ter um namorado. Na verdade, o que eu vou falar hoje serve para qualquer relacionamento, qualquer tipo de relação, né? São 4 formas para tu ter uma conversa poderosa. Elisa, o que é uma conversa poderosa? Não é uma DR. Não é uma DR no meu ponto de vista. DR, para quem não sabe, DR é discussão de relacionamento. DR não funciona. Porque DR é uma discussão. E, na verdade, as 4 formas que eu vou ensinar aqui hoje não se trata de uma discussão, e sim de uma conversa poderosa. E eu queria te perguntar, quanto tempo faz que tu não tem uma conversa poderosa? Principalmente com aquela pessoa que não tá fechando. Tu fala uma coisa, ela entende outra. Tu fala A, ela entende B. Tu fala em português, ela entende em chinês, ela entende em japonês, né? O que acontece quando a gente cria um ambiente e quando a gente tem e decide ter uma conversa poderosa? A gente cria um ambiente favorável para que a pessoa que esteja do outro lado, para que a pessoa que esteja ouvindo, para que a pessoa que esteja recebendo o que a gente vai falar, também se coloque numa posição de igualdade contigo. O que isso significa? Significa ter o controle da comunicação. O que é comunicação? Toda comunicação exige um emissor e um receptor, correto? A forma como tu emite, a forma como tu coloca o que tu sente, a forma como tu te comunica, ela tem que estar diretamente ligada com o que o teu receptor vai receber. Às vezes, quando a gente se comunica, quando a gente coloca uma opinião, quando a gente expressa uma situação, a forma com que o outro recebe, ela é muito diferente da forma como tu colocou. E por que isso acontece? Porque, via de regra, a gente recebe as comunicações, nós somos os receptores daquilo que nos falam, daquilo que chega até nós, e a gente age de acordo com os nossos sentimentos, com as nossas emoções, com as nossas crenças, com as nossas expectativas sobre aquilo. Então, sempre quando tiver uma comunicação, quando tu quiser estabelecer uma comunicação poderosa, esses 4 passos que eu vou te passar aqui hoje são fundamentais para que tu coloque essa pessoa no mesmo nível que você vai emitir o que você quiser. E ele vai receber do mesmo nível aquilo que vocês vão resolver ali e conversar. Quando eu digo que DR não funciona, é porque na DR, na discussão de relacionamento, a gente coloca emoção e juízo de valores e julgamentos em cima de algum fato, em cima de alguma situação ou até mesmo em cima de algum sentimento. Na conversa poderosa que eu vou propor para vocês, isso não existe. E aí eu vou explicar um por um de como a gente faz esse movimento. Mas é importante falar que a comunicação dentro de um relacionamento, ela é fundamental para que esse relacionamento seja saudável, para que esse relacionamento seja duradouro, para que esse relacionamento seja eficaz. E por que eu te digo que a comunicação ela é fundamental? Porque tudo na vida é comunicação. E como somos seres muito diferentes, você mulher
tem a sua essência e o homem tem a sua essência e é um ser muito diferente da gente, por si só, pela nossa natureza, nós já temos uma dificuldade de lidarmos com determinadas situações. Junta essa dificuldade, só a essência, junta isso, por exemplo, com uma criação diferente, com crenças diferentes, com posicionamentos diferentes. Mistura tudo isso, fica tudo mais difícil, não é verdade? E se não tiver comunicação, se vocês não tiverem alinhamento de comunicação, vai dar conflito. Porque vocês são muito diferentes. Homens e mulheres são muito diferentes. Mulheres, muitas vezes a gente diz igualdade de direitos não significa ser igual ao homem, né? Não significa lutar pelos nossos direitos, pelo que a gente quer, ser o que a gente quiser ser. Isso não tem nada a ver com se igualar ao homem, porque na verdade somos seres diferentes e nunca seremos iguais neste nível, porque pensamos diferentes, agimos diferentes. Aquilo muitas vezes que é importante para ti, se não for colocado de forma clara, de forma objetiva, de forma sustentável, pode não ser importante para ele. Eu brinco do exemplo da torneira que faz 6 meses que tá para arrumar, né? Ele sabe o quanto é importante para ti que ele arrume a torneira, ele sabe o que isso significa para ti. Ele sabe que te incomoda a toalha molhada na cama? Ele sabe que te incomoda o fato de quando ele tá assistindo um jogo, alguma coisa, tu falar qualquer coisa, ele não te dá a mínima importância? Da mesma forma, tu entende o que é importante para ele? Tu entende o que faz ele se movimentar? Quando a gente é criança, lá pelos 3 anos de idade, dos 3 aos 12 anos de idade, nós somos essa fase dos 3 aos 12 anos de idade, onde são colocados as nossas crenças, é onde é formada a nossa inteligência emocional, dos 3 aos 12. É nessa fase que a gente começa a absorver e entender muitas vezes o que é amor, o que é tristeza, o que é frustração. É dos 13 aos 12 anos que a gente começa a identificar isso como ser humano. E as nossas emoções estão muito ligadas com essas crenças, com essas bagagens que a gente traz. Então, quando a gente não se comunica de forma clara, quando a gente não se comunica de forma que entende que isso para mim também dói, entende para mim que isso também é difícil, quando a gente não se comunica de forma de colocar o outro na mesma situação que tu, quando a gente não faz isso, a gente abre brecha para que o outro sinta de acordo com as referências que ele tem. E aí ele não consegue mais absorver o que tu tá dizendo, porque ele tá sentindo de acordo com a bagagem que ele tem. Então, os 4 passos para uma conversa poderosa no relacionamento, e aqui eu falo relacionamento não só entre marido e mulher, entre namorados, mas eu falo num relacionamento como um todo, relacionamento no trabalho, com os amigos. Quando eu falo em conversas poderosas e a gente aplica esses 4 passos, as coisas fluem mais. Só que, como seres humanos, muitas vezes, somos muito reativos. E quando quando a gente expõe alguma opinião, quando a gente expõe alguma situação, por vezes, o simples fato de expor isso atinge o outro na ferida que ele tem e que talvez tu nem saiba. Então, quando tu fala que, poxa, por que tu deixou a toalha molhada em cima da cama de novo? Tu não sabe que isso me incomoda. O juízo de valor que tu fez sobre o fato que aconteceu, talvez atinja ele numa ferida que talvez tu nem saiba que existe. Talvez ele possa pensar, de novo essa mulher chata me incomodando. O que tem a toalha molhada? Para ele, talvez não seja importante a toalha molhada em cima da cama. Para ele, a importância que ele dá para isso talvez seja outra, entende? E da mesma forma com qualquer relacionamento que a gente tem.
com qualquer relacionamento que a gente se relacione. A comunicação, ela é primordial. A pessoa precisa entender de forma clara o que tu tá dizendo, de forma clara o que tu tá sentindo, de forma objetiva o que vai acontecer. Entende? Então, é sobre isso. Então, o primeiro ponto de uma conversa poderosa que a gente precisa ter é a observação. Essa conversa ela tem que ter 4 focos, tá? O primeiro foco é a observação. O que significa a observação? É tu trazer o fato que tá te incomodando, que tu precisa colocar na conversa poderosa, sem qualquer julgamento de valores. É muito difícil fazer isso, porque tu já dá a deixa, né? Tu já diz, não quer, não é verdade? Mas esse é o grande desafio, a observação sem fazer juízo de valores do que está acontecendo. Vou te dar um exemplo. Você combinou com o seu marido que ele teria que lavar a louça, correto? Quando você chega em casa, cansada do trabalho, estressada, irritada, enfim, com todas as tuas crenças, com todas as tuas bagagens daquele dia, e tu chega em casa e diz, puta que pariu, tu não lavou a louça. Tu tá fazendo o quê? Ou tu chega em casa e tu diz assim, ó, poxa vida, eu te pedi. Poxa, tu nunca faz nada. Tu nunca faz nada que eu te peço. O que eu tô fazendo? Eu estou colocando um juízo de valor naquele fato. Quando tu tira o juízo de valor, tu traz a situação como um fato somente, ou seja, a louça não foi lavada. Ele não tem como argumentar que a louça não foi lavada. Não há contradição de que a louça não foi lavada. Nesse momento, neste primeiro ponto, tu coloca ele na mesma linha. Vocês têm um fato. E os dois concordam com aquele fato, sem juízo de valores. Correto? Esse é o primeiro ponto. É o primeiro ponto para tu colocar isso no mesmo nível. Para tu colocar essa conversa no mesmo nível. O segundo ponto é colocar e expressar os teus sentimentos sobre o fato. E aí é que tá a grande confusão de tudo. Porque quando a gente expressa um sentimento, a gente, via de regra, confunde esse sentimento com uma consequência. Sentimento é, estou triste, estou chateada, estou feliz. Isso é sentimento. Via de regra, quando a gente fala de algum fato, a gente diz assim, cara, o fato de tu não ter lavado a louça acabou comigo. Eu não vou conseguir fazer isso, eu não vou conseguir fazer aquilo, eu não vou dar conta, agora eu vou ter que me atrasar. Entende? Tu coloca a consequência. Tu está chateada, mas tu não fala que tu tá chateada. Tu tá triste, mas tu não fala que tu tá triste. Tu coloca a consequência daquilo. E a gente confunde consequência com sentimento. Tá claro isso? Terceiro ponto de uma comunicação assertiva, de uma conversa poderosa. Necessidade. A partir do momento que tu observar o fato sem julgamento, expor os teus sentimentos, tu coloca neste momento a tua necessidade. Expõe as tuas necessidades. Amor, a louça tá para lavar. Eu estou triste com isso. E eu precisava que tu lavasse a louça porque enquanto eu chego, eu preciso fazer o tema da criança, eu preciso ajustar a roupa, eu preciso fazer tal coisa. Tu coloca a tua necessidade. Estou usando o tema da louça, mas vocês adaptam, vocês estão entendendo, né? Tu coloca a tua necessidade sobre aquele fato, aquilo que aconteceu.
Lembrando, vou recapitular. Observação em primeiro lugar, sem juízo de valor. Em segundo lugar, colocar o teu sentimento, não as consequências, o sentimento. E em terceiro lugar, a tua necessidade sobre aquilo. E por último lugar, e tão importante quanto o primeiro, para tu trazer isso para a mesma base, para o mesmo nível, a gente faz um pedido. E aí é que tá a grande chave da comunicação. A gente não pede o que a gente quer. A gente não fala o que a gente quer. A gente só julga o que ele talvez não fez. Então, o fazer o pedido é frente à observação, à exposição dos teus sentimentos, à necessidade sobre o fato, a gente faz um pedido sobre aquela situação apontada. Por quê? Porque ele já entendeu o que é importante para ti. Ele já entendeu que o fato dele não fazer ou dele fazer uma determinada ação te deixou com X sentimentos. Ele sabe que, além disso, a tua necessidade que ele cumpra aquilo, ele entende. E por último, tu faz o pedido de: você pode lavar a louça? Entende? Então, esses 4 elementos são elementos fundamentais para tu ter uma conversa poderosa. E da mesma forma, quando tu chama uma pessoa, quando tu chama o teu parceiro para uma conversa poderosa, tu também dá a oportunidade para ele fazer a mesma coisa que tu tá fazendo. Só que detalhe, sem julgamento, sem acusação, vocês retiram as acusações. Quando tu retira a acusação de um fato, fica mais leve para todo mundo. Quando tu retira a acusação de alguém ou sobre aquilo que aconteceu, tu coloca aquela pessoa na tua mesma situação e vocês sim juntos podem chegar ao que eu já falo aqui no Instagram há algum tempo, que são os acordos poderosos. Tu não consegue fazer um acordo poderoso se tu não tem uma conversa poderosa. As conversas poderosas servem para a gente se expor, serve para a gente desarmar, entende? Porque tu imagina se eu chego em casa já com o conflito pronto, já com a armadura. O que vem do outro? Lembra que o outro é a reatividade? Lembra que o que tu faz, o outro rebate como reação? Porque ele sente, porque ele recebe de acordo com o sentimento dele, com as necessidades dele, com as coisas que ele aprendeu. E vocês são seres diferentes. Vocês são seres únicos. Tiveram uma criação diferente, pensam sobre a vida, apesar de viverem juntos, talvez, de forma diferente. E aqui eu trago um pouco de energia feminina e masculina. O homem, ele é mais objetivo, ele é mais racional, ele é mais focado. A mulher, por sua vez, é mais sensível, tem o sexto sentido, é mais amorosa, é mais adaptável. Então, somos seres diferentes. A gente consegue, pela nossa energia, pela nossa essência feminina, dar conta de várias coisas ao mesmo tempo e não consegue olhar para o nosso marido e admitir que ele só sabe fazer uma. Ele só consegue fazer uma ao mesmo tempo. Mas como? Se eu consigo dar conta de tudo, por que ele não consegue? Porque somos seres diferentes. Somos seres totalmente diferentes. Com essências diferentes, energias diferentes. E por isso a comunicação é importante. E por isso a comunicação é essencial para que um casamento dure, para que um relacionamento dure, inclusive para quem quer um relacionamento. Porque a comunicação também está alinhada ao teu juízo de valores. A comunicação também está alinhada ao que tu quer para a tua vida. Quando tu conhece alguém, o que de fato essa pessoa pode contribuir para a tua vida? Ela está alinhada com os teus valores? Ela está alinhada com o teu propósito, com o que tu quer daqui para frente? Se ela não estiver alinhada, é porque a tua comunicação está falando.
Tá faltando desculpa. E da mesma forma, além da comunicação verbal, eu tô aqui falando da comunicação verbal, mas a gente não pode deixar de falar aqui que tem toda uma comunicação não verbal por trás, que inclusive, não sei dizer a porcentagem, mas a maior parte da nossa comunicação é não verbal. A maior parte da nossa comunicação é não verbal. Então, a gente precisa trabalhar com as duas coisas. Eu quero demonstrar seriedade, mas a minha comunicação visual não demonstra isso. E da mesma forma, é a forma como a gente se expressa. A forma como a gente lida com os problemas. A forma como a gente lida com os conflitos. Gente, no mundo existe guerra por causa de falta de comunicação. Não é verdade? As pessoas não se comunicam. As pessoas não se comunicam. Elas não expressam o que elas querem de fato. Elas não expressam o que é importante para elas. Por quê? Talvez por medo. Eu já fui assim. Talvez por medo, medo de magoar, medo de perder, medo que ele não entenda. Eu já perdi muitas oportunidades de expressar o que eu sentia e o que eu queria por medo do que a outra pessoa fosse pensar. Eu não conhecia as 4 formas ainda que eu passei para vocês. Quando a gente tem ferramentas para melhorar a nossa comunicação, e veja bem, comunicação é algo que a gente precisa melhorar sempre. Sempre. A gente sempre precisa aprimorar a nossa comunicação. Porque o outro vai sentir de acordo, vai receber o que tu está comunicando de acordo com as crenças e sentimentos dele. Então, tu precisa aprimorar isso. Sempre. Para o resto da vida. Então, observar o fato sem julgamento de valores. Colocar os teus sentimentos frente ao fato que aconteceu. Sentimentos, lembrando que são diferentes de consequências. Não são as consequências do fato que tu tem que expor aqui. E sim, o teu sentimento em relação àquilo. Porque a consequência do fato é um juízo de valor. Terceiro, a tua necessidade. Colocar a tua necessidade. O que eu preciso de ti. E por último, o pedido. Claro, objetivo, frente ao que aconteceu. Dando a oportunidade para outra pessoa fazer a mesma coisa. As conversas poderosas servem para isso. Para ajuste. Tu não consegue fazer um acordo poderoso, que eu já falei em um outro momento. Tu não consegue fazer um acordo poderoso se tu não tiver uma conversa poderosa. As conversas poderosas servem para a gente construir o relacionamento que a gente tanto quer. Servem para a gente alinhar as expectativas do outro com relação a gente. Alinhar as nossas expectativas com relação ao outro. Serve para a gente alinhar valores, serve para a gente alinhar objetivos, serve para a gente traçar projetos, serve para a gente andar junto, serve para a gente planejar o futuro. É para isso que serve conversas poderosas. E se tu usar essas 4 ferramentas que eu te dei para qualquer conflito, qualquer situação que te tire do eixo, vai ficar mais fácil, porque a reatividade que o outro terá será diferente a partir do momento que tu colocar ele no mesmo nível que tu. Quando o outro entende o fato, entende o teu sentimento, a tua necessidade e entendeu de forma clara o teu pedido, não tem erro. Para tudo. Para o teu relacionamento, para o teu namorado, para o teu trabalho, para os teus filhos, se tu tem filhos. Serve para absolutamente tudo. 4 focos da comunicação. 4 focos de uma conversa
poderosa. Faz sentido para vocês? Isso que eu falei? Que comunicação é a base de um relacionamento? Eu sempre brinco, né? Meu marido não tem bola de cristal. Durante um tempo eu acreditava que ele tinha. Graças a Deus descobri que não, porque senão acho que não estava aqui junto. Ninguém tem bola de cristal. E se a gente não falar, a gente não consegue obter as coisas que a gente quer. Alcançar os objetivos que a gente quer. Comunicação é a base de qualquer relacionamento. Seja de amizade, seja de casamento, de namoro, de crush, de ficante, enfim. Para qualquer relacionamento. E nós somos seres que vivemos em comunidade, não é verdade? A forma como tu te comunica com o teu marido é diferente da forma como tu te comunica com o teu chefe, com o teu amigo, com o teu colega de sala de aula, com o teu filho. Não é verdade? A forma como tu te comunica é totalmente diferente, porque somos seres sociais e que desempenhamos vários papéis diferentes. E por desempenharmos vários papéis diferentes, por vezes precisamos ter comunicações diferentes. Como advogada, numa audiência, a minha comunicação é muito diferente de como eu falo com a minha filha. E a gente precisa saber isso. Por isso que eu digo que comunicação a gente precisa sempre aprimorar, sempre melhorar. Mas esses 4 focos para a resolução de um conflito, para fazer uma conversa poderosa, para dali alinharmos as questões, são essenciais para uma comunicação assertiva. Certo? Gente, mais uma vez, eu agradeço muito vocês aqui comigo nesta quarta-feira. Não esquece de quem aqui ainda não é inscrito lá no meu canal do YouTube, eu também coloco esses vídeos lá, essas lives estarão lá, a live vai ficar gravada. Se tu gostou, compartilha, né? Lembrando que aqui o meu objetivo é fazer com que cada vez mais mulheres consigam atingir o relacionamento dos seus sonhos, o relacionamento que elas tanto querem. Eu acho que nós mulheres, a gente tem o poder de transformar, o poder de criar, o poder de fazer a diferença na vida de outras mulheres, e é isso que eu pretendo. Então, assim, compartilha se tu gostou, avisa a amiga lá que toda quarta-feira tem live aqui às 8h08 da noite, e eu sempre estou aqui com todo o meu coração, com todo o meu amor para vocês. Todos os conteúdos que eu trago aqui, eu trago com tudo que eu tenho de melhor. Eu tento sempre dar o meu melhor. Então, quero muito agradecer todos que estão sempre aqui comigo, mas compartilha para que a gente consiga atingir cada vez mais e mais e mais pessoas, porque se hoje eu tenho o que eu mereço na minha vida, se hoje eu tenho o relacionamento que eu quis para minha vida, eu sei que qualquer pessoa também pode atingir os seus sonhos, os seus objetivos e o relacionamento que ela tanto quer. É isso que eu acredito. Certo, meus amores? Muito obrigada de coração. E eu vejo vocês na próxima quarta-feira, certo? Beijo!